sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem fala é o professor David e o nosso objetivo de conhecimento de hoje é triângulos. E nós vamos desenvolver, ou seja, as habilidades nas operações com triângulos. Então vamos lá. Triângulos. O que é os triângulos, né? O triângulo é um polígono de 3 lados com 3 vértices e também 3 ângulos internos. Elementos dos triângulos. Nomeando os vértices de um triângulo por A, B e C, podemos indicar esse triângulo como ABC. Lê-se triângulo ABC, tá bom? Eu vou colocar um exemplo agora aqui de triângulo. Olha só, eu vou dar uma ampliada aqui para você. E vocês aí agora estão olhando um triângulo onde aqui em cima nós temos esse ponto que se chama vértice. Na verdade, os 3 pontos aqui, ó, esse ponto aqui também tem um vértice, aqui também tem outro vértice, ele é formado por 3 vértices, né? E esse lado aqui do triângulo, lado CA ou AC também pode ser, se chama lado. E esse outro lado aqui também, ó, CB, é outro lado. E o lado BA ou AB é outro lado, ou seja, formado por 3 lados, como diz aí a nossa explicação de hoje. E essa parte onde aparece aqui o ponto A, o ponto C e o ponto B, repare que tem aqui, ó, tem uma curvazinha, né? Essa curva indica o ângulo interno do triângulo. Aqui é o ângulo onde aparece o ponto B, aqui é o ângulo também onde aparece o ponto A e o ângulo do ponto C. Cada ângulo tem o seu nome. Eu vou chamar esse ângulo aqui, ó, onde tem o A, de ângulo CAB, ou eu posso chamar também de ângulo BAC. Ou seja, o que importa é que o ponto A aparece sempre no meio. Se eu chamar aqui, ó, der nome para esse ângulo, aqui onde tem o ponto C, eu posso chamar de ângulo ACB ou BCA. Também eu posso chamar dessa forma. E esse ponto aqui onde está o ponto B, eu posso chamar de ângulo CBA ou também ABC. O que importa, como eu falei nos outros exemplos, é que a letra, o ponto B, sempre tem que aparecer no meio para eu indicar que este cara aqui é o nosso ângulo. Então está aqui, ó, 3 ângulos, né? Nós temos aqui nossos 3 ângulos. Vamos agora adiantar nosso conteúdo. Classificação dos triângulos. A seguir, vamos estudar 2 maneiras de classificar os triângulos. Temos 2 formas. Agora eu vou mostrar para vocês essas 2 formas. Primeira forma, quanto aos lados do triângulo. Eu posso chamar de triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Quando é que eu chamo um triângulo de triângulo equilátero? Ele é equilátero quando tem os 3 lados aqui, ó, os 3 lados iguais. Esse lado aqui, ó, lado AC, tem que ser igual ao lado CB, esse lado aqui, e o lado BA ou AB, né? Então, esses 3 lados têm que ter a mesma medida. Se esse lado aqui valer para nós 3 centímetros, este lado também tem que valer 3 centímetros e esse também tem que valer 3 centímetros. Se esse lado aqui valer 4, vamos supor agora, vamos colocar outra grandeza, 4 quilômetros, vamos supor que é um triângulo grandão. Esse lado tem que valer 4 quilômetros e esse lado aqui também tem que valer 4 quilômetros. Ou seja, se um lado aparecer um valor, os outros 2 têm que ter o mesmo valor para ele ser equilátero, ou seja, ter os 3 lados iguais. Triângulo isósceles. Eu tenho somente 2 lados iguais e um lado diferente. Olha só, o lado DE e FE. Eles são iguais, né? Dá para você ver pelo tamanho aqui. Deixa eu dar uma ampliada aqui para nós. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui bem na direção. Olha só como eles são iguais, né? Essas 2 marcas aqui, essas 2 retinhas aqui, esses 2 riscos, indica que esses 2 lados são iguais. Aqui só tem um risco, repara que é diferente, né? Então, esses 2 lados, DE ou ED,
tem que ser igual ao lado FE ou F ou EF, né? São iguais. Se esse aqui valer 2, esse aqui também vale 2. Se esse aqui valer 10, esse aqui vale 10 também. O único lado que é diferente é o lado DF ou FD, né? Aqui, ó. Ele é menor, dá para ver que visualmente tem uma diferença. Agora, o triângulo escaleno. O escaleno, ele tem os três lados diferentes. Tá aqui, ó. O lado HG é diferente do lado GI e IH. Tá aqui, ó. Aqui, olha só. O que difere para nós, visualmente, esses três riscos aqui é diferente dos dois riscos e é diferente de um risco. Isso aqui indica que os três lados do triângulo é diferente. Quando for diferente, é escaleno. Então, resumindo, um triângulo com três lados iguais é equilátero. Um triângulo com dois lados iguais e um diferente é isósceles. E um triângulo com três lados diferentes é escaleno. Tá bom? Vamos continuar. Deixa eu passar aqui para nós. Aqui, olha, eu vou só colocar agora os nomes aqui embaixo. Os dois lados têm a mesma medida, os dois lados têm a mesma medida e os três lados têm medidas diferentes. Prontinho. Passando aqui. Quanto aos ângulos, vamos agora classificar os triângulos de acordo com os seus ângulos. Aqui, ó. Vamos ver aqui o primeiro, o acutângulo. Quando é que ele é o acutângulo? Os três ângulos internos são agudos, ou seja, suas medidas são menores que 90 graus. Né? Então, quando isso acontece, ele é um triângulo acutângulo. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui e ampliar. Olha só como os ângulos... O que é um ângulo? O ângulo é o que está aqui dentro. Ó. É a medida entre duas semirretas e um vértice. Lembrando que o pontinho aqui, ó, vou pegar o ponto P como exemplo, é o vértice, tá bom? E essa lateral, PQ e PR, é as semirretas, né? E tem aqui, ó, as duas laterais, dois lados do triângulo, que forma, junto com seu vértice, o ângulo. Então, nesse caso aqui, é um ângulo um pouquinho fechado. Se ele é fechado, ele é menor que 90 graus. Então, significa que ele é agudo. Igual esse ângulo aqui também, ó. O ângulo formado pelo PQ e QR. Esse ângulo aqui onde o ponto é o Q. O vértice é o Q. Então, aqui esse ângulo também está fechadinho. É agudo. Esse aqui também é fechadinho. É agudo. Os três ângulos são agudos. Significa que é menor que 90 graus. Então, significa que esse triângulo é acutângulo. Tá? Próximo. Retângulo. Olha só. O retângulo ele é especial, viu? Quando é que ele é um retângulo, um triângulo retângulo? Um dos ângulos internos é reto, isto é, sua medida é 90 graus. Está aqui, ó. Está aqui o símbolo de um ângulo de 90 graus, um ângulo retângulo, ou seja, um ângulo reto. Aí eu chamo esse triângulo de triângulo retângulo. É esse cara aqui, ó. Quando tem esse ângulo reto aqui, tá vendo que ele é retinho? Ele é perpendicular, significa que ele é 90 graus, tá bom? Quando isso acontecer, então nós temos, de acordo com a classificação dos ângulos, um retângulo, triângulo, retângulo. E o obtusângulo, quando é que ele é obtusângulo? Vamos ler aqui embaixo. Um dos ângulos internos é obtuso, ou seja, sua medida é maior que 90 graus e menor que 180. Então ele tem que ter esse critério. Tem que estar entre 90 a 180. Só que ele tem que ser, ou ele pode ser 91 graus para cima até chegar em 179 graus. Se ele for entre 91 até 179, ele é um triângulo obtuso, ou seja, um obtusângulo. O ângulo é obtuso. Esse ângulo aqui, ó, tá bem aqui, está aberto, né? O ângulo é obtuso e o triângulo se chama obtusângulo. Reparem que no ponto Y e no ponto Z, os ângulos são mais fechadinhos, ó, mais fechado. Mas aqui no ponto X, o ângulo X, ou seja, o ângulo YXZ,
ele é aberto. Olha só como ele é aberto, né? Vou pegar meu braço. Fechado, menor que 90 graus. E aberto, maior que 90 graus. Agudo, obtuso. Se ele é agudo, ele é acutângulo. Se ele é obtuso, ele é obtusângulo. Está aqui. Bom, então, esclarecido isso, nós agora sabemos quando um triângulo, de acordo com seus lados, ele é equilátero, isósceles e escaleno. Sabemos agora também, de acordo com seus ângulos, né? Quando ele é acutângulo, retângulo, né? E obtusângulo, ou seja, triângulo acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo, tá bom? Então vamos lá. Agora temos uma atividade para resolver. Eu acho que sabendo disso fica até mais fácil de resolver essa atividade. Com uma régua, meça, ou seja, você vai fazer a medição, os lados dos triângulos e classifique cada um em equilátero, isósceles ou escaleno. Então vamos classificar eles de acordo com seus lados. Bom, como não dá para a gente fazer a medição aqui, né? A gente está aqui no online, eu vou dar para você uma outra forma de saber isso aí. Olha só, visualmente, se a gente olhar para cá, para a letra A, este lado é diferente deste e deste aqui. Ele parece ser o menor lado desse triângulo. Concordam? Concordam, né? Este lado aqui, visualmente, ele parece ser o maior lado desse triângulo aqui, né? Então, é maior que este lado e maior que este lado. E para concluir, este lado aqui, ó, parece que ele não é o maior e nem o menor. Ele está na medida aí, né? Então significa que os três lados aqui são diferentes. Quando isso acontece, nós temos um triângulo escaleno. Isso mesmo, está aqui, ó, escaleno, né? Agora olhando para a letra B. Vamos aqui olhar para a letra B. Certo, agora bora fazer de outra forma, para a gente poder até se acostumar a medir, né? Vamos imaginar que eu peguei aqui esse triângulo da letra B e vou medir ele agora. Vamos supor que eu peguei uma régua e medi ele aqui. Vamos supor que esse lado aqui dei 3 centímetros. Aí eu vou pegar essa mesma régua, vou medir esse lado aqui da base do triângulo. Vamos supor que dei também 3 centímetros. Aí eu vou pegar essa mesma régua, vou medir esse outro lado do triângulo. Vamos supor que também dei 3 centímetros. Vamos supor, tá? Porque não dá para a gente fazer isso agora, porque nós estamos online. Vamos supor que dei 3 centímetros. Se deu 3 centímetros nos três lados desse triângulo da letra B, nós temos que tipo de triângulo? Um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem os três lados iguais, certo? Agora vamos fazer a mesma coisa, vamos supor aqui na letra C, que eu vou pegue a régua, vou medir esse lado aqui do triângulo e dei 4 centímetros. Aí eu vou pegar a mesma régua, vou medir esse outro lado aqui desse triângulo e também dei 4 centímetros. Vamos supor que eu pegue essa régua e vou fazer a medição na base desse triângulo. E dei aí, digamos que dei 5 centímetros, ou seja, dos três lados, somente esse da base deu diferente. Quando isso acontece, nós temos um triângulo isósceles, ou seja, dois lados iguais e um lado diferente, tá bom? Agora é claro, isso aqui eu estou só fazendo a suposição, porque não dá para a gente fazer a medição agora, tá bom? Mas nesse outro caso aqui, ó, já daria para a gente fazer agora a nossa classificação de acordo com seus ângulos, né? Porque a gente está vendo aí a numeração. Classifica os triângulos abaixo de acordo com a medida dos ângulos internos. Os ângulos internos são esses aqui, né? Que aparece aqui lá de dentro. Este aqui 30 graus, 120 graus e 30 graus também. Reparem que nós temos aqui um ângulo que é maior que 90 graus e menor que 180, enquanto os outros dois são menores que 90 graus. Quando isso acontece, nós temos que tipo de triângulo? Nós temos um triângulo
obtusângulo, né? Triângulo obtusângulo, porque eu tenho um lado aqui, ó, tenho um ângulo que ele é obtuso, então ele se chama obtusângulo. Vamos classificar ele aqui, ó. Tá aí, ó, obtusângulo, correto? Agora a letra B. Reparem que na letra B nós temos aqui um ângulo que é 90 graus, outro que é 30 e outro que é 60 graus, né? Só que aí nós aprendemos que quando nós temos aqui, aparece dentro do triângulo um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, significa que nós temos aqui um triângulo retângulo, não é isso? Olha lá, triângulo retângulo, tá bom? Letra C agora. Nós temos aqui, ó, um ângulo de 80 graus, um ângulo de 60 graus e outro ângulo de 40 graus. Reparem que todos os três são menores que 90 graus. Quando isso acontece, os três ângulos, eles são agudos, né? Tá aqui, ó, nosso exercício. Agudo, ângulo reto e ângulo obtuso. Ângulo obtuso é maior que 90, reto é igual a 90 e agudo é menor que 90 graus. Significa que esses três são menores que 90 graus. Quando isso acontece, nós temos um triângulo. Que tipo de triângulo? Acutângulo. Está aqui, ó, triângulo acutângulo, tá certo? Então, agora nós já sabemos classificar de acordo com seus lados e também de acordo com seus ângulos. Olha só esse outro exercício aqui para a gente. Classifique os triângulos de cada item quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos fazer agora as classificações de acordo com os dois, não é isso? Primeiro, a letra A aqui. Nós temos aqui, ó, triângulo, um ângulo aqui 50 graus, outro aqui é 100 graus e aqui é 30 graus. Então, esse aqui é aberto, né? Um ângulo obtuso. Quando isso acontece, nós temos um triângulo obtusângulo. Aqui, ó, dá para ver que tem três retas aqui, três riscos, não é isso? Significa que esse lado é maior. Esse aqui só tem um risco, esse lado é menor. Esse aqui tem dois, ele está entre o maior e o menor. Mas ele é diferente também dos dois, não é isso? Quando nós temos aqui os três lados diferentes, significa que é um triângulo escaleno. Temos os três lados diferentes. Então vamos lá. Vamos classificar agora eles aqui, ó. Aqui, ó. Ele é escaleno, porque tem os três lados diferentes. E ele é obtusângulo, porque temos os ângulos. Aqui tem um ângulo que é maior que 90 graus, que é esse 100 aqui, ó. 100 graus. Então significa que ele é escaleno e obtusângulo. Letra B. Repare que na letra B, os três lados têm a mesma medida. 7 centímetros, 7 centímetros e 7 centímetros. Então, são iguais. Se eles são iguais, esse aqui é um triângulo equilátero. Se eu tenho aqui os três lados iguais, com certeza as medidas aqui também são iguais. E para eu ter as medidas iguais aqui, quando eu tenho um triângulo equilátero, geralmente, na verdade é sempre, né? Isso acontece. Ele é 60 graus, tá bom? Por quê? Porque é a única forma de um triângulo me mostrar os três ângulos iguais. É quando ele é 60 graus, 60 graus e 60 graus. Quando é que acontece dele mostrar os três ângulos iguais? Quando ele tem os três lados iguais. Tá? Isso serve para qualquer triângulo. Então, significa que os três lados são 60 graus. Significa também que são menores que 90. Quando isso acontece, ele é o que? Ângulo agudo. Quando nós temos um ângulo agudo, o triângulo é acutângulo. Triângulo acutângulo. Aqui, ó. Vamos dar nome agora para ele. Aqui. Equilátero, porque tem os três lados iguais, e acutângulo, porque tem os três ângulos aí agudos, né? Menor que 90 graus. Letra C. Temos aqui um lado 12 centímetros, outro lado 15 centímetros e um outro lado aqui, ó, 9 centímetros. Então, nós estamos diante de um triângulo escaleno, tem os três lados diferentes. E agora, de acordo com os seus ângulos, temos um ângulo de 90 graus. Quando aparece um ângulo de 90 graus, significa que ele é o quê? Um ângulo ou um triângulo retângulo. É um ângulo reto
Então é um triângulo retângulo. Vamos dar logo esse nome aqui para ele. Aqui, ó. Escaleno e retângulo, né? Agora esse outro, reparem que nós temos dois ângulos iguais e um ângulo diferente. 70 graus e 40 graus. Quando nós temos dois ângulos, né, iguais e um diferente, reparem que esse triângulo ele é isósceles. Eu descobri isso só olhando para os seus ângulos, né? Se eu olhar aqui para a sua medida, ó, dois riscos aqui indicando que esse lado é igual a este, eu já tenho aqui de cara que ele é isósceles também. E porque esse risco aqui, ó, aparece só uma vez. Então esse lado aqui é diferente dos outros dois. Reparem que agora eu classifiquei esse triângulo isósceles olhando primeiramente para seus ângulos, né? E confirmei isso olhando também para seus lados. Então significa que se você tiver aí uma situação onde não vai aparecer a medida dos lados do triângulo, mas aparece seus ângulos, então dá para você descobrir que ele também é isósceles. Bom, olhando agora, sabendo que ele é isósceles, vamos olhar agora para o ângulo. Olhando para o ângulo aqui, 70 graus, 70 graus e 40 graus, os três é menores que 90, significa que nós estamos diante de um triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo, porque o ângulo é menor que 90, ou seja, é um ângulo agudo, tá bom? Então vamos dar nome para eles. Aqui, ó. Isósceles, de acordo com seus lados, né? E acutângulo, que é de acordo com os seus ângulos. Agora vamos para o próximo exercício. 12. As informações em cada um dos itens referem-se a triângulos. Classifique-os de acordo com as descrições. Possui um ângulo maior que 90 graus e seus lados têm medidas diferentes. Olha só, é igual uma charada, né? Que tipo de triângulo é esse aqui? Classifique de acordo com as descrições. Vamos classificar esse cara. Se ele é maior que 90 graus, né, possui um ângulo maior que 90 graus e seus lados têm medidas diferentes, claro, nós estamos diante de um triângulo obtusângulo, né? E também escaleno, porque seus lados são diferentes. Aqui, ó, seus lados são diferentes, é escaleno. E obtusângulo porque ele é maior, tem um ângulo que é maior que 90 graus. Próximo, vamos aqui. Possui lados e ângulos congruentes. Olha essa palavrinha aí, congruente. Já te deixou confuso, né? Mas deixa eu desfazer essa confusão. Congruente significa iguais, tem a mesma medida. Então, possui lados e ângulos congruentes. Quando isso acontece, nós estamos diante de um triângulo acutângulo e equilátero, tá bom? Acutângulo e equilátero. Os lados congruentes, gente, significa que eles são iguais, as medidas são iguais. Congruentes é isso. E lembra que eu falei que quando nós temos aqui um triângulo equilátero, ou seja, os seus lados todos iguais, geralmente o seu ângulo é menor que 90 graus, é um ângulo agudo. E os únicos ângulos que podem pertencer a um equilátero são os ângulos de 60 graus, correto? Então está aqui, acutângulo, de acordo com seus ângulos, e equilátero, de acordo com seus lados. Letra C. Possui dois lados congruentes e o ângulo entre eles mede 90 graus. Olha só, possui dois lados congruentes, iguais, e o ângulo entre eles mede 90 graus. Claro, só faltou para nós aqui qual é o tipo de triângulo. Triângulo isósceles, né? Dois lados congruentes iguais, então é isósceles. O terceiro lado é diferente. E também, de acordo com seus ângulos, se um lado aliás, se um dos ângulos é igual a 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo, correto? Então, pessoal, eu espero ter feito aí um esclarecimento da nossa aula, né? Ter tirado as dúvidas de vocês. Reparem que eu fiquei enfatizando o tempo todo no mesmo problema, falando várias vezes, para ver se entra na cabecinha de vocês. Isso aqui é um conteúdo para ensino fundamental, sexto ano, sétimo ano também serve,
né? Eu espero ter conseguido tirar as dúvidas de vocês. Eu espero na próxima aula, nesse mesmo canal, tá bom? Então fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.